A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. 5 sentidos do casamento. 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhante o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A Bíblia traz expressões de verdades espirituais que só podem ser entendidas pela fé. Uma dessa declaração é de que deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, citada na Bíblia em seus livros para confirmar essa doutrina, em Gênesis 2, 24, Marcos 10, 8, Mateus 19, 5, 6 e Efésios 5, 31. Então o homem e a mulher, ao se casarem, não são mais duas pessoas, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. Na matemática de Deus, a soma é tão intensa que 1 mais 1 é igual a 1. A união entre o casal deve ser profunda, ao ponto de ser uma só alma. Como isso é possível? Através do elo formado pelo próprio Senhor, que com seu perfeito amor une completamente os corações, e acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Como um casal pode ser unido em uma só carne? O corpo tem 5 sentidos naturais que completa a pessoa, e a partir deles vamos refletir sobre a união do matrimônio. 1. A visão. A visão direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. No casamento, se um estiver olhando para um lado e o outro para o outro, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Amos 3:3. Por isso, o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. A vida espiritual também é imprescindível. 1 Coríntios 2:14. Para iluminados os olhos do vosso coração. Efésios 1:18. Satanás luta para cegar os olhos espirituais do casal e abrir seus olhos carnais, segundo Pedro 2:14. O primeiro casal, Adão e Eva, tinham uma visão pura, sem receio um do outro, e completavam a glória de Deus todos os dias. Mas o inimigo prometeu que se vos abrirem os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Gênesis 3, 5-7. A partir de então, o casal começou a se esconder para não ver a glória de Deus. Passaram a ter maldade em seus olhos, não aceitando a si mesmo e cobrindo seu corpo. Você e sua esposa têm uma mesma visão? Peça ao Senhor para abrir seus olhos. Segundo, a audição. A audição é a fonte de aprendizado e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. O casamento, um precisa ouvir o outro. Além disso, o casal precisa discernir as vozes que ecoam ao seu redor. O casamento não suporta uma chuva de opinião alheias. Por isso, o casal deve ter cuidado com o que ouve. Um casal cristão deve sempre ouvir a palavra de Deus, que é a fonte da sua fé. Romanos 10:17. É necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como é terrível estar com alguém que não te ouve. Abraão ouviu a voz de Deus falando sobre sua família e riu, duvidando do que poderia ser pai tão velho. Gênesis 17:17. E Sara fez o mesmo ao ouvir ao Senhor falando com Abraão. Gênesis 18:12 e 13. Então o casal deve ser praticamente da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. E crer na promessa do Senhor, por mais insuportável que pareça. Em seu casamento, você tem ouvido um ao outro e a voz de Deus? Ouça a palavra de Deus para orientar seu futuro matrimônio. Terceiro, olfato. O olfato permite sentir o cheiro das coisas e aprovar se é bom antes de experimentar. O cheiro é algo invisível, mas pode determinar se o ambiente está bom ou não. O casal precisa reconhecer o cheiro um do outro. Pelo cheiro podem saber como o parceiro está. Interessante que os animais fazem isso e nós, seres humanos, perdemos esta prática.
Jó confessou que tinha mau cheiro e por isso se tornou desprezível a sua mulher. Jó 19:17. O lar do casal deve ser perfumado com o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2:15. Na casa de Lázaro, Marta, Maria e Simão, que havia luto e mau cheiro de morte, quando Jesus chegou trazendo a vida, então Maria tomou 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. João 12:3. O casamento deve ter esse cheiro de unção. Imagina a Arca de Noé, era uma casa para 4 casais, dividindo espaço para centenas de outros casais de animais. Quantos tipos de cheiro deveria haver ali? Mas eles suportaram porque tinha amor, e quando saíram da arca, a primeira coisa que fizeram foi oferecer um sacrifício. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Gênesis 8:21. O casamento é necessário ter faro sensível para saber o que não cheiro bem e o que pode ser inspirado para dentro do relacionamento. Por isso também é importante o discernimento espiritual. Você tem reconhecido o cheiro um do outro? O casamento precisa ter o bom cheiro de Cristo. 4. Paladar. O gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor? O sabor motiva a experimentar coisas diferentes e dá prazer. O casamento é uma relação de convivência onde um aprende a cada dia o gosto de outro. Existem casais que têm gosto diferente, mas na maioria das vezes seus gostos acabam se misturando e um aprende ou aprecia o que o outro gosta, ou no mínimo respeita sua maneira de ser. Acima de tudo, o casal deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para seu relacionamento. Dizem que a mulher pode ganhar o homem pela comida que faz. Isso é verdade, porque o bom gosto conquista. Tanto o homem quanto a mulher devem fazer o gosto um do outro. Isso nos lembra do tempero que proporciona sabor. A palavra de Deus diz que nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Colossenses 4:6. Existem palavras que amargam a convivência, por isso é necessário ter muito cuidado para que o casamento não perca o gosto ou se torne ruim. Tanto o homem como a mulher devem procurar temperar sua relação na medida em que o outro goste. Davi teve uma esposa chamada Abigail, viúva de Nabal, que o conquistou levando comidas saborosas para ele. 1 Samuel 25:18. Ela era uma mulher sábia que soube defender sua família do mal e agradar seu esposo. Da mesma forma, Eucamá, marido de Ana, quando viu sua esposa com fome por estar triste, então Eucamá, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 1 Samuel 1:8. Ele consolou sua mulher e ela voltou a se alimentar. Como está o gosto do seu casamento? Tempere seu relacionamento com amor. 5. Tato. O tato é que proporciona sentir o toque de alguém. É a capacidade de ser sensível. O casamento precisa ter o tato, sensibilidade. Um precisa sentir o outro e entender o que o outro está sentindo. Temais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Muitos casamentos morrem porque se tornam insensíveis um ao outro. O maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor. Na Bíblia, a lepra é comparada ao pecado. Um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é a perda da sensibilidade. O local amortecido pela lepra não sente nem mesmo a dor do fogo queimando. Deste modo, é a pessoa que está no pecado. Não consegue sentir nada pelo próximo. Por isso, o casamento deve lutar contra o pecado que adoece a relação e amortece o amor.
Digno de honra entre todas seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. Hebreus 13:4. Jacó amou tanto Raquel que a primeira vez que a viu, Gênesis 19:10-11, que nem sentiu nada de ruim. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Gênesis 29:20. Quando o casal se ama, aprende a suportar momentos difíceis e a aproveitar sentimentos agradáveis. O que você tem sentido em seu casamento? Busque sentir coisas agradáveis. Para sermos um casal completo, precisa estar unidos de corpo, uma vida íntima, alma, relacionamento, espírito é a presença de Deus. Na convivência do casal é preciso se preparar para ter esses sentidos em comum, mesmo que as dificuldades de pensamento ou formação moral sejam diferentes. É preciso aprender a compartilhar o que o outro vê, ouve, cheira, experimenta e sente. Amém?